Olá pessoal, nosso grupo que é constituído por mim, Vinícius Rocha, Isabela Cristina e Luiz Felipe, vamos apresentar o tema da erosão e suas consequências, seja no bairro do Pinheiro ou na cidade de Brumadinho ou Mariana, junto à nossa convidada Valéria Teles, que participou da comissão dos moradores do Pinheiro e ela também é professora do IFAL e participou intensamente na investigação lá sobre o caso em seguida. Então, nós iremos apresentar sobre o tema da erosão, que meu amigo Luiz Felipe vai começar. A erosão é causada pela escassez, o excesso de água no solo, e acaba degradando ele. E o ser humano acaba contribuindo muito também na agricultura, que é comprando terras e utilizando para a agricultura, degradando o solo. Seja na forma das pessoas que têm a condição de vida mais precária, ou pessoas que moram em periferias, que por causa disso algumas moram em morros. Aí por causa de morar em morros, elas podem sofrer de uma chuva muito intensa, muito forte, que pode acarretar, se esse solo for muito ruim, uma erosão que possa causar um acidente muito sério, causando muitas mortes e um assunto muito triste, envolvendo crianças, pais, mães, essas coisas. Apresentando no bairro do Pinheiro, a Isabelle vai dando abertura. Bom, basicamente, o que aconteceu no Pinheiro foi um desastre onde muitos moradores relataram rachaduras nas ruas, em prédios, edifícios, e que ao longo do tempo isso foi se alastrando ao ponto delas serem evacuadas de suas próprias moradeiras. Por causa de um terremoto que ocorreu por irresponsabilidade da empresa, que também na escala lá da medida, que é a escala Richter, chegou a 2,4, sendo um nível pequeno, mas por causa da responsabilidade da empresa, que não era para acontecer, aconteceu. No cenário atual... Tanto que hoje, foi fechado, evacuaram, né? Foi fechado todas as portas, as portas das casas. Tanto que os moradores, né, deixaram mensagem de ódio, porque eles tinham vida lá, eles tiveram que se mudar e tal. Tinha toda uma família, tinha todos os amigos, era que nem nós aqui, um bairro normal. Tem uma frase que dizia, que eu vi quando estava dando no treino: dias vividos, tantos sonhos destruídos. É triste a situação, que é uma coisa que nunca deveria ter acontecido, ninguém deveria passar por isso, e que também tem uma estimativa que foram de 50 a 60 mil pessoas afetadas. Isso ainda e onde a maior culpada disso tudo é a Braskem, né? A Braskem e também o nosso governo e outros órgãos governamentais por não terem monitorado isso desde 75, que as escavações têm acontecido desde 75 até os dias de hoje. E tem algumas minas, ainda tem algumas minas que ainda estão em atividade. Outras, a maioria já está suspensa, mas ainda há atividade aqui. Que é a Salina, né? Os meus pais, né, no caso, eles tinham um prédio lá no Pinheiro. Tanto que teve que se mudar. Foi bem ruim, né? Você está vivendo num lugar e do nada, por causa de uma empresa, você vai ter que se mudar a outro lugar que você nem tinha planejado e outras coisas. E a professora da minha irmã, ela tinha uma escola de balé. Aí foi muito prejudicial para ela, porque tinha toda a estrutura. Ela teve que se mudar para cá também. O mercado totalmente foi afetado por causa do que aconteceu lá e tudo. E também, além desse caso do Pinheiro, que ficou muito famoso, teve o caso do Brumadinho, que... Não aconteceu aqui em Maceió, mas também foi um dos maiores desastres do Brasil, né? Que aconteceu também por causa da erosão do solo. Que também foi por causa de uma outra responsabilidade de uma empresa, que é a Vale, que por causa dela, eles usavam um sistema de barragem, que simplificando, é o sistema mais simplificado para você conter minérios. Onde? Tinha uma barragem de minérios de rejeito. Que era uma barragem de rejeitos no qual havia muitos minérios, lama, água, muita coisa junta que acarretou uma lama tóxica que, acumulado por muitos e muitos anos, já tinha também os boatos que não era estável, já estava muito suspeito há muito tempo, mas ninguém estava acreditando, eram só boatos.
E ela já tinha sido avisada com a tragédia de Mariana. Tipo, tanto que a tragédia de Brumadinho que ocorreu, ela apagou Mariana, que tipo, nem foi mais comentado. E essa tragédia, ela afetou tanta gente. Uma das maiores do mundo. Foi a maior do mundo, eu acho. Que afetou entre 500 pessoas, mais ou menos. Que também muitas pessoas acharam que foi uma coisa que era inadmissível, entre outras coisas. E há muitas pessoas desaparecidas e outras coisas. E é isso. Por fim, já tendo discutido sobre esses casos, seja na cidade de Mariana e Brumadinho, ou seja no bairro do Pinheiro, a nossa convidada, Valéria Teles, que é professora de IFAL, investigou no caso do Braskem, sabe muito mais aprofundado do que nós, sabe mais informações de fundo, vai falar agora com ela o vídeo. O meu nome é Valéria Teles e eu vou responder a pergunta que me foi feita sobre o que aconteceu com o bairro do Pinheiro. Então, o bairro do Pinheiro, em 2018, foi acometido por um tremor de terra. Até então, a gente não sabia qual era o motivo e desde então iniciou-se uma investigação para entender o que havia acontecido. Então, inicialmente, houve o acolhimento das famílias e a atuação da Defesa Civil Municipal, né, tentando então entender o que havia acontecido, até que um órgão federal, conhecido como CPRM, veio para Maceió para investigar a situação e depois de uma série de testes e estudos e pesquisa, descobriu-se que a subsidência do solo foi provocada pela extração da salgema no subsolo, que quando essa matéria-prima foi retirada, criaram-se bolsões ocos, né, no subsolo, que ocasionaram esse afundamento, essa subsidência, que resultou no esvaziamento do bairro, né, na retirada de milhares de famílias, de muitas pessoas, comunidades inteiras, igrejas, escolas, condomínios, famílias, sendo reconhecida como a maior tragédia, como o maior desastre em andamento no mundo, né? E não se pode atribuir um título de desastre natural, porque hoje é sabido que o problema foi recorrente da extração do salgema. Como que o bairro se encontra atualmente, né? O Pinheiro, especificamente, ele tem um trecho muito grande do bairro desabitado, e todo esse perímetro, né, dos 4 bairros que eu falei anteriormente se encontram em monitoramento pela Defesa Civil Municipal e por órgãos federais, para entender então o que está havendo, né? Então, periodicamente são divulgados novos mapas que contemplam novas áreas, que continuam em afundamento, mas aqui no Pinheiro tem uma faixa, que é a rua Professor José da Silveira Camerino, que divide então o que é área habitada do que é área esvaziada. Mas hoje nós estamos em monitoramento. Já sobre Brumadinho, o que a gente sabe é que a barragem da mineradora da Vale, ela rompeu-se, né, e provocando a morte de centenas de pessoas e poluindo, né, com resíduos de minérios o rio Paraupeba. Como a situação está hoje, a Vale continua operando a mesma barragem, né, que se apresenta em condição de estabilidade, e o processo de indenização das famílias das vítimas que morreram na tragédia ainda se encontra em andamento. Se há um ponto de conversão dessas duas histórias, dessas duas tragédias, é a falta de fiscalização do poder público sobre a extração da salgema e dos minérios, né? Então, cabia às agências reguladoras nacionais a fiscalização da extração dessas matérias-primas, o que não ocorreu a contento, provocando então essas tragédias. Então, esse foi o nosso podcast sobre erosão do solo e sobre os casos de Brumadinho, Pinheiro e Mariana. Dessa forma, nós agradecemos a tia Alice e Valéria Teles pela oportunidade de poder nos ajudar a entender mais sobre esse assunto e tudo em seu conceito e maneira. Obrigado a todos.